Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós veremos a avaliação no cotidiano escolar, as abordagens quantitativa e qualitativa em avaliação, além das características mais importantes da avaliação escolar. Então, vamos lá? Bom, a avaliação, então, da aprendizagem, ela está diretamente, então, relacionada à avaliação do ensino. Isto é, quando um professor, uma professora avalia o que os seus alunos aprenderam, ele está também avaliando o que ele próprio conseguiu ensinar. Né? Por isso que eu sempre me refiro a ensino e aprendizagem nas nossas aulas. Então, a avaliação ela é tão importante no cotidiano escolar, pois ela fornece pistas para a reorganização da nossa prática pedagógica, quando necessário. Neste sentido, então, eu vou citar aqui Heidit, né, que é uma autora, ela oferece alguns princípios da avaliação que eu trouxe para vocês, né? O primeiro, a avaliação é um processo contínuo e sistemático, fazendo parte, então, do processo de ensino e aprendizagem. Por causa disso, então, a avaliação ela não pode ser tratada como um fim em si mesma, mas sempre como um meio, um recurso. Então, avaliar requer um planejamento sistemático, né? Não é possível avaliar esporádica ou improvisadamente, mas normalmente, né, ao longo de todo o processo para reorientá-lo e aperfeiçoá-lo, né? Então, a avaliação ela é um processo. 2, né? A avaliação é funcional, pois se realiza em função de objetivos previstos nos planejamentos. Os objetivos, eles embora não sejam, né, os únicos, eles são elementos que são fundamentais da avaliação. Uma vez que verificar o alcance ou não dos objetivos faz parte também da avaliação. Terceiro ponto que essa autora traz, né? A avaliação ela é orientadora, pois indica as dificuldades e os avanços dos alunos. Assim, ajuda, então, os professores, as professoras a replanejar o seu trabalho, pondo em prática, inclusive, procedimentos alternativos, né, quando se revelarem necessários. Então, a avaliação ela acaba sendo indicativa. Outro ponto dessa autora, a avaliação ela é integral, uma vez que considera o aluno como um ser total e integrado e não de forma compartimentada. Todas as dimensões, então, do aluno, da aluna, devem estar presentes, desde os aspectos comportamentais, cognitivos, afetivos, até os psicomotores. Então, por isso, é necessário coletar uma ampla variedade de dados, o que vai muito além da rotineira prova escrita. Então, auxiliando-nos, então, a refletir acerca da avaliação no cotidiano escolar, o Libânio vai nos chamar a atenção, né, que é um autor que eu tenho usado muito, para 4 equívocos muito comuns nas práticas avaliativas, então, de nossas escolas. O primeiro equívoco, né, que Libânio traça é tomar a avaliação unicamente como um ato de aplicar provas e atribuir notas e classificar os alunos. Então, isso reduz a avaliação apenas à cobrança de informações memorizadas. Então, esta atitude, ela acaba desconsiderando a complexidade, então, de fatores que envolvem as relações de aprendizagem, né? Tais como os objetivos de formação, né? Os procedimentos e métodos, então, do professor, da professora. Também a situação social dos alunos, as condições e os meios de organização do ensino, as condições prévias dos alunos, né? Em relação aos conteúdos e atitudes, né, a serem aprendidos. O nível do desenvolvimento intelectual, então, dos educandos, as diferenças individuais, as dificuldades apresentadas, então, pelos alunos
em função de suas condições objetivas de vida, né? Como a situação socioeconômica ou cultural. Ou quando a professora fixa critérios, né, de desempenho que são unilaterais. A professora está avaliando o aluno apenas por seu mérito individual, né, sem aquela capacidade de ajustar aos objetivos, e acaba desconsiderando, então, os fatores externos e internos, né, que interferem, então, no rendimento escolar. O segundo equívoco, né, que Libânio nos traz é a utilização da avaliação como uma recompensa aos bons alunos, né, e uma punição para os indisciplinados ou desinteressados, né, uma prática muito comum, infelizmente, nas nossas escolas. Muitas vezes as notas elas se transformam em armas de intimidação, né, e ameaça, de forma que para alguns, né, sejam ameaça e para outros sejam prêmios. É frequente também o hábito de dar pontos ou tirar pontos, conforme o comportamento dos alunos. Então, nesses casos, o professor ele acaba abdicando do seu papel de assegurar as condições de aprendizagem, né, para que os seus alunos sejam estimulados sem a necessidade de intimidação. Esse ponto é muito importante, né? Outro equívoco, o terceiro, que o Libânio nos traz, é o da confiança excessiva que muitos professores têm em seu olho clínico, vamos dizer assim, né? Dispensando verificações, então, que sejam parciais no decorrer das aulas. Então, logo nos primeiros meses do ano letivo, diversos alunos, eles acabam já recebendo rótulos, né, de aprovação e reprovação. E isso é bem comum nas escolas, né? Só que esse equívoco traz prejuízos enormes a muitos alunos, cujo destino é precipitadamente, então, traçado, né? Porque o que acontece? Os condenados à repetência, eles não recebem o mesmo tratamento que os demais em sala de aula, né? Então, não é uma prática interessante. O quarto e último equívoco refere-se a um fato que nós já comentamos na nossa aula anterior. Alguns professores, por entenderem, então, que a avaliação qualitativa ela é mais abrangente, eles negam por completo as medidas quantitativas, né? Pois acreditam que as provas, elas são prejudiciais ao desenvolvimento autônomo, né? Das capacidades e também da criatividade dos educandos. Então, muitos consideram que a aprendizagem, ela depende principalmente das motivações internas, né, dos alunos. Então, por isso que toda situação de teste ou de prova, né, sempre acaba produzindo ansiedade e inibição. Por mais que tu diga que não, como professor, sempre acontece isso, porque assim recusam a priori qualquer quantificação de resultados, né? Esses equívocos, eles mostram duas posições extremas em relação à avaliação escolar, que considerar apenas os aspectos, então, quantitativos ou apenas os aspectos qualitativos não é relevante, né? No primeiro caso, a avaliação é vista apenas como medida e ainda assim ela é mal utilizada, né? Bom, no segundo caso, então, a avaliação acaba se perdendo na subjetividade de professores, né? E também dos alunos, além de ser uma atitude muito fantasiosa, né? Quanto aos objetivos da escola e a natureza também das relações, né? Das nossas relações pedagógicas. Então, para que nós, né, professores, não incorrermos nesses equívocos, então é necessário considerar as relações mútuas, então, entre os aspectos quantitativos e qualitativos da avaliação. Então, na avaliação quantitativa, né, o processo ele é entendido como um modelo tecnicista, né, conforme nós já estudamos lá nas tendências, né? A avaliação quantitativa, ela tem como preocupação única, né, a comprovação do grau em que os objetivos previamente estabelecidos, eles foram alcançados. Então, nesta abordagem, né,
situam-se então os modelos de avaliação que acabam ficando centrados, né, em objetivos comportamentais, em análise de sistemas, né, e aquele cujo enfoque está na tomada de decisões. Bom, o documento, então, resultante, né, desse processo de avaliação qualitativa, ele deve incluir as perspectivas dos diferentes grupos, então, né, que participam da experiência educacional, e não apenas da maioria numérica. Então, como foi possível observar, né, aqui conversando com vocês, a avaliação qualitativa, ela diferencia-se, então, de forma substancial da avaliação quantitativa. No entanto, é bom, né, nós enquanto professoras, estarmos atentos ao fato, né, que os dados quantitativos, eles não são esquecidos. A diferença é que não se limita a eles. A quantificação, ela vai servir como um ponto de partida para as reflexões e não como um ponto de chegada do processo, né, de todo o processo avaliativo. E algumas características, né, básicas, então, da avaliação escolar do nosso velho conhecido professor Libânio, que eu tenho utilizado bastante nas nossas aulas, né? Ele propõe 7 características que ele julga as mais importantes da avaliação. Uma delas é que a avaliação reflete a unidade, objetivos, conteúdo, né? Objetivo, conteúdo e métodos. A avaliação escolar, ela não é uma etapa isolada, né? Ela faz parte integrante de um processo de ensino e aprendizagem, então ela deve estar conectada com os objetivos, os conteúdos e os métodos, né? Constantes, então, do planejamento de ensino e desenvolvidos também, né, no decorrer, então, das aulas. Então, como já vimos, os objetivos, eles referem-se, então, a conhecimentos, a atitudes, né, e habilidades a serem objeto do trabalho pedagógico. Então, através de métodos adequados, os quais devem manifestar-se, né, em resultados que são comprovados, então, por algum processo de avaliação, isso tudo vai possibilitar a revisão, então, do plano de ensino, né? E as avaliações, quando bem interpretadas, elas possibilitam, então, ao professor rever o seu planejamento e, inclusive, dar uma nova direção ao seu trabalho, quando necessário. Então, não apenas nas aulas, né? Mas nos contatos informais também. Na classe, no recreio, o professor ele vai conhecendo dados, né, sobre o desempenho e o aproveitamento no escolar também, né, e o crescimento, né, da aprendizagem desses alunos. A avaliação, então, ela acaba nos ajudando a tornar mais claros os objetivos que nós desejamos enquanto professores, né, que nós desejamos alcançar. E às vezes, no início de uma unidade de ensino, nós estamos muito seguros, né, de como alcançar os objetivos. Só que, entretanto, o que acontece na prática, né? Na medida que nós vamos observando a reação dos alunos, os objetivos eles vão se tornando cada vez mais claros, né? E o planejamento das atividades subsequentes, né? As atividades que nós estamos planejando e dando ação, ela torna-se mais fácil. Então, ajuda também a desenvolver as capacidades e habilidades. As atividades de avaliação, elas também ajudam no desenvolvimento intelectual, social, né, e moral dos alunos, além de identificar também em que medida a escola e os professores, eles estão contribuindo para que isso ocorra. Então, o objetivo do processo de ensino e de educação é que todas as pessoas, né, desenvolvam suas capacidades físicas e intelectuais, né, seu pensamento independente, né, crítico, criativo, tendo em vista, então, tarefas teóricas e práticas, né, de modo que se preparem de uma forma positiva
para a vida social. Então, sendo a avaliação um ato pedagógico, né? Nela, o professor ele vai mostrar suas qualidades de educador, na medida em que trabalha com propósitos, né, que são definidos, propósitos bem definidos. Então, o fato da avaliação estar ancorada nos objetivos do ensino não quer dizer, né, que essas possam ser determinados apenas com base na matéria, né, da disciplina que o professor está ministrando. Os objetivos, eles devem expressar também convicções éticas, políticas, filosóficas, né, entre outras. Então, eu vou falar agora sobre as etapas da avaliação, tá certo? Bom, eu vou recorrer mais uma vez, então, ao professor José Eustáquio Romão, para refletir um pouco acerca, então, das etapas da avaliação. A proposta, por exemplo, do professor Romão, né, que eu já utilizei em outras aulas, é de uma avaliação dialógica, que segue os preceitos, então, da pedagogia freiriana. Para ele, a avaliação da aprendizagem, ele é um tipo de investigação e é também, né, um processo de conscientização sobre a cultura primeira do educando, com as suas potencialidades, né, e os seus limites, os seus traços e seus ritmos que são específicos. Ao mesmo tempo, ela propicia, então, ao educador a revisão, então, de seus procedimentos, né, e até mesmo o questionamento de sua própria maneira, né, de analisar a ciência e encarar o mundo, né, aquele processo de reflexão e ação dos professores. Então, neste caso, um processo de mútua educação. Então, são os seguintes os passos identificados, então, numa perspectiva de avaliação dialógica, que vou falar para vocês agora, né? O primeiro é uma identificação do que vai ser avaliado, né? O segundo é uma negociação e um estabelecimento dos padrões. O terceiro é a construção dos instrumentos de medida e avaliação. E o quarto, um procedimento da medida e da avaliação. O quinto, uma análise dos resultados, né? E a tomada de decisão quanto aos passos. Então, como a maioria dos nossos professores do ensino fundamental e médio, o que acontece? Ainda não conquistaram, né, determinados direitos quanto às condições de trabalho, né? Os professores acabam muitas vezes trabalhando de formas precarizadas, né? Por isso, então, são obrigados a ministrar um número excessivo de aulas semanais, né? Para um número também excessivo de alunos, né? Essa é a realidade da maioria das escolas. Então, é necessário que se tenha um mínimo de cuidado na elaboração, então, das questões, para que a prova, então, ela permita, por exemplo, além de medir adequadamente, então, o que se pretende, né? Uma correção que seja mais precisa, né? E mais rápida. É essa a realidade. Ora, se o objetivo conhecimento vale de 1 a 4, nós construiremos então 4 questões de conhecimento, né, valendo 1 ponto cada uma. Aqui eu tô citando exemplos, né, para vocês. Então, cabe uma série de constatações, né? Primeiramente, as questões que levam mais ao conhecimento, elas devem abranger todo o conteúdo da unidade que está sendo desenvolvida. Então, naquilo que for pertinente, né, à educação ou ao uso da memória, como datas, fatos, nomenclatura, conceitos, né? É bom lembrar que se para determinado grupo de alunos, né, por exemplo, uma determinada operação mental exigirá, por exemplo, apenas a evocação, para outros, né, em outros níveis de aprendizagem, a resolução, então, do mesmo problema exigirá, então, outros mecanismos de raciocínio. Então, por isso, nunca se pode considerar os mesmos critérios e aplicar os mesmos instrumentos de avaliação, né, para todos os alunos no mesmo momento.
Aqui é importante esse ponto, né? Algo que hoje me exige grande esforço cognitivo, amanhã já tendo resolvido, então, a questão, a mesma situação, problema, né? Ela exigirá apenas evocação, então, da melhor forma de resolvê-la. Então, a não ser que os alunos, né, claro, de determinado grupo, eles estejam rigorosamente, né, no mesmo nível, que é muito difícil, né, e nas mesmas condições de escolaridade, que é muito difícil isso acontecer, é que será justo aplicar-lhes, então, o mesmo instrumento de avaliação, né, de medida e avaliação. Em segundo lugar, iremos construir, por exemplo, 4 questões, porque facilita a distribuição da pontuação por elas, né? De mesmo nível de complexidade. Então, são relativas, por exemplo, às subclasses da classe conhecimento, né? Como se pode perceber de novo, nós introduzimos, então, o aspecto quantitativo, né? Pois nós estamos no interior de uma mesma classe cognitiva. Então, não havendo aí, né, variações, então, qualitativas, né, que são graus diferentes de complexidade. Então, em terceiro lugar, as questões relativas, então, à classe subsequente, que é compreensão, elas não podem valer isoladamente, né? Menos do que 4. Por quê? Né? Porque compreensão, ela vai implicar numa avaliação conhecimento da mesma forma. Então, as questões de aplicação, elas não podem ter, então, uma pontuação que seja inferior a 8. Então, continuando ainda com esse raciocínio de cobrir todo o universo, então, de verificação dos objetivos pretendidos, né? E facilitar, então, o trabalho docente, nós elaboraríamos 2 questões, então, de compreensão, né? Por exemplo, uma avaliação valendo 4 pontos cada uma. E, finalmente, nós proporíamos apenas uma questão de aplicação. Não é fácil de início, né, formular provas com este cuidado, né, porque nós estamos acostumados, né, a uma outra maneira de fazê-lo. Preocupação exclusiva, né, com a quantidade de matéria lecionada. Infelizmente, essa é a maior preocupação numa prova, né? Isto é, com a abrangência das questões em relação, então, ao conteúdo, né, desenvolvido até o momento, né, da avaliação, e não com essas questões de compreensão, de avaliação, conforme eu citei como exemplos aqui para vocês. Bom, agora, quanto ao procedimento da medida e da avaliação, né, o que vocês pensam? Então, é esse o momento, então, de aplicar a prova e em seguida corrigi-la, atribuindo, então, notas ou conceitos, né? Então, dependendo das exigências, então, da escola em questão, isso vai depender, né? Que pode ser um conceito ou pode ser uma nota. Quanto mais estudamos a avaliação, mais sabemos da complexidade desse processo, né? E que, por isso, cada vez maior é a nossa responsabilidade, né? Essencialmente na hora de aferir os resultados e transformá-los, então, em notas, né? Ou conceitos. Bom, mas quanto mais, né, bem elaboradas e quanto mais participativas também forem as etapas anteriores, né, da avaliação, maiores as chances de não incorrermos, então, em erros ou de sermos injustos, né? Quanto mais as nossas avaliações, então, elas estiverem estiverem ligadas, relacionadas, né, aos objetivos de ensino que são programados, então, menor é a possibilidade de avaliarmos mal. Então, além do mais, quanto maior for a nossa experiência também, né, na avaliação, então, do desempenho escolar, melhor também nós saberemos elaborar questões, né, e interpretar também as intenções expressas, né, por os nossos alunos. Bom, eu vou falar agora, então, sobre a análise dos resultados, né, e a tomada de decisão.
da avaliação. Então, quanto aos passos, infelizmente, em muitos casos, o processo de avaliação, ele se conclui na etapa anterior, ou seja, com a correção da prova e a publicação, então, das notas, o resultado, né? No nosso modo de entender, a parte mais importante, né, da avaliação é exatamente a análise dos resultados, então, pelo professor e pelos alunos. Então, no sentido de nortear, então, as decisões a respeito dos passos, né, curriculares ou didático-pedagógicos, né, subsequentes, a discussão, então, dos resultados da avaliação, né, com um grupo, ela pode beneficiar, então, tanto os alunos quanto os professores também. Beneficia o aluno na medida em que ele é levado, então, a perceber, né, onde e por que errou, e pode, assim, também retomar, né, os estudos com maior atenção para aqueles aspectos, né, que errou. A gente vê dessa forma o erro como um aprendizado, né, e também beneficia o professor, uma vez, então, que permite avaliar suas aulas e seus instrumentos de avaliação. Quando muitos alunos, então, demonstraram não compreender, né, aquilo que para nós parece muito óbvio, muitas vezes, né, pode ter havido, então, alguma falha na nossa comunicação, seja no decorrer dos dias letivos, né, seja na elaboração da prova, ou talvez também no nível de exigência, né, esteja além das reais possibilidades de muitos dos nossos alunos, né. Então, nossa aula termina aqui. Participem do fórum de dúvidas e conversas, colocando as reflexões da nossa aula, dos nossos textos. Um abraço e bom estudo!